Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Paes e este é o Sebrae On, o podcast que está sendo produzido diretamente daqui do SX, o maior evento de inovação do Espírito Santo. Neste episódio, a gente vai falar sobre as tendências para o futuro da indústria no que diz respeito à inovação. E para isso, a gente convidou a gerente de inteligência digital da ArcelorMittal Brasil, Fabiola Murta. Fabiola, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer. Fabiola, para começar, eu queria que você falasse o que é isso, inteligência digital. Ok. É uma nomenclatura relativamente nova para a gerência. Nós fomos rebatizados em maio deste ano, mas a gerência já existe há uns 5, 6 anos, quando foi formalizado um programa de transformação digital, que é o programa Inove-se, cujo objetivo é acelerar as iniciativas de transformação digital em todos os processos que permeiam a produção do aço na ArcelorMittal, Aços Planos, América Latina. E esse programa de transformação digital, ele é pautado em 4 pilares. O primeiro é resultado, onde a gente precisa, na cocriação das iniciativas de transformação digital, apresentar para a empresa resultados tangíveis e intangíveis. E aí, quando eu falo intangíveis, são aquelas iniciativas de saúde e segurança, de meio ambiente, em que a gente não busca um resultado financeiro como uma contrapartida da industrialização dessa iniciativa, mas sim é uma garantia da integridade do colaborador. O segundo pilar é constituído pela cultura. Nós, enquanto participantes do programa Inove-se, nós somos responsáveis por ser um agente de transformação do modelo mental de todos os colaboradores. E o que quero dizer com isso? É a gente trabalhar uma mudança no mindset de analógico para digital, porque a gente percebeu que a inovação ela não pode sair num decreto, uma deliberação top-down. Ela tem que ser trabalhada de uma forma fluida, onde a gente consegue trazer para o colaborador o protagonismo que ele merece. Ele que está responsável por aquela rotina diária, ele sabe qual é a dor daquele processo. Então, mais do que ninguém, ele pode nos ajudar a transformar esse processo. Então, a gente passa por um processo de transformação. E a gente percebeu nesses últimos anos, quando a gente passou por todas as gerências da ArcelorMittal, que a transformação ela já aconteceu. Então, a gente tem que tornar esse processo perene. E o que a gente fez? Nós, com a maturidade adquirida, a alta direção decidiu, então, transformar a gerência de transformação digital numa gerência de inteligência digital, onde a gente vai focar na estratégia mesmo. Nós vamos trabalhar, por exemplo, os dados, fazer com que eles se transformem em informações úteis para a gente aumentar a produtividade, para a gente aumentar a eficiência, segurança, qualidade. Então, por isso que recentemente nós somos promovidos a uma gerência de inteligência digital. Quer dizer, então, pelo que eu estou entendendo, a gente pode dizer que a transformação já aconteceu e está em processo de consolidação. Eu digo que a consolidação também já foi feita, né? O foundation todo já foi criado. As pessoas já perceberam que a inovação ela precisa ser tratada como algo importante e não como algo urgente. Porque quando a gente coloca a inovação na pauta da estratégia da empresa, a gente começa com essa consolidação desde a alta direção, onde a gente tem um apoio incondicional de trabalhar com ambidestria organizacional. Eu tenho a necessidade de manter a eficiência operacional de todos os meus processos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a autonomia e a liberdade de fazer experimentação. E quando a gente trabalha em experimentação, a gente está trabalhando com teste, com a possibilidade de errar, com a possibilidade de aquela iniciativa, aquele conceito não funcionar. E para poder fazer um teste, eu desembolso um certo dinheiro, né? Sim. Então, eu tenho a liberdade de pivotar caso essa questão não dê certo. Então, assim, já está consolidada. A nossa mentalidade é uma mentalidade de inovação. A gente sempre procura
as tendências que estão no mercado, a gente sempre busca investir em novas tecnologias, capacitar as pessoas, né, proporcionando um ambiente em que é possível a gente transformar aquele processo que hoje está totalmente analógico para um digital. Queria pedir algum exemplo. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo esteja com alguma dificuldade de visualizar exemplo dessa digitalização de processo, de mentalidade. Sim, a gente tem, para você ter uma ideia, no nosso portfólio, a gente tem mais de 600 iniciativas cadastradas. Então, são os usuários que vão lá e cadastram as dores que eles têm. Em todos os níveis, funcionários, colaboradores. Em todos os processos, é uma disciplina transversal, que não atende apenas à produção do aço, mas também às diversas gerências transversais de controladoria, de recursos humanos, de meio ambiente, de comunicação. E dentro desse universo, mais de 250 já foram industrializados, ou seja, a gente já passou por um processo de validação de POC, né, de prova de conceito ou de piloto, e conseguimos industrializar, colocar em produção. Qual exemplo que eu posso dar? Por exemplo, no da produção. A gente tinha na sinterização um processo muito manual, que era a identificação de entrada de ar falso nos nossos equipamentos da Sinter, né? E quando entra um ar falso, atinge diretamente a produção. Então, o que a gente fez? A gente instalou dispositivos de IoT para poder fazer essa verificação de forma automática. Então, com isso, eu eliminei a necessidade de fazer paradas programadas para identificar se naquele forno eu tinha algum furo para entrada de ar falso e aí que demandava uma manutenção. Então, o próprio IoT, ele identifica de uma forma preventiva e a gente consegue fazer a parada justamente para fazer a manutenção. Isso trouxe um ganho de produtividade para a gente bem significativo. Então, a gente faz teste num equipamento e depois a gente escala para os demais. E essa é uma das 250. Uma outra de um processo transversal de RH. A gente tinha no restaurante um processo de lanches e marmitas, onde, por ser uma empresa que trabalha 24 horas por dia, 7 vezes na semana, uma demanda significativa para lanches e marmitas para atender todos os nossos colaboradores. Quando a gente colocou uma inteligência artificial para controlar esse processo e predizer a necessidade futura da quantidade de lanches e marmitas, a gente conseguiu uma otimização relevante para o nosso processo, trazendo inclusive custo evitado financeiro. Então, são diversas as possibilidades, e aí quando eu falo que a gente precisa trabalhar o mindset do colaborador, é ele sair daquele síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. No síndrome da Gabriela corporativa, eu costumo falar, eu fui admitido assim, eu quero ser demitido dessa mesma forma. E o que a gente tem que trazer é o protagonismo para essas pessoas. Eles, mais do que ninguém, são os responsáveis por otimizar o processo que eles trabalham, que eles fazem parte. Isso a gente consegue fazer por diversos exercícios que o programa Inova se proporciona, como, por exemplo, speed datings, onde a gente traz para um processo de RH, por exemplo, várias startups que têm soluções específicas de RH, apresentam para um público selecionado do RH e a gente vê se aquela solução é aderente para o nosso processo. Então, a gente tem no mercado, com essas conexões de startups, universidades, com todos os atores do ecossistema de inovação aberta, a gente tem uma série de oportunidades que a gente sequer imagina que exista. Então, é uma conexão muito forte, muito importante, para a gente poder sair dessa zona de conforto, desse status quo e pensar de uma forma disruptiva. Agora, que avaliação que você faz da adesão dos colaboradores? São 600 propostas, de quem está ali no dia a dia, na ponta, que pode estar pensando fora da caixinha. Inovação, de certo modo, pode ser, ao grosso modo, expresso na expressão pensar diferente, pensar um pouco fora da caixinha.
Parece muito, né? Para quem está olhando de fora da Celulose, 600 propostas é bastante coisa. E a adesão é, de novo, uma jornada, né? Porque o novo assusta. Então, quando a gente chega com uma proposta de disruptar aquele processo, a primeira reação do colaborador é: eu vou ser trocado por uma máquina, ou eu vou ser trocado por um processo automatizado. E o que a gente quer mostrar é exatamente o contrário. As soluções de transformação digital que a gente procura colocar no processo e na empresa é para ajudar na automatização das atividades rotineiras, diárias, manuais. Então, o trabalho dele, na verdade, vai ser enobrecido com um pensamento mais analítico, para tomada de decisão mais direcionada àquela informação que a solução está trazendo de uma forma mais automática. E para a indústria, que diferença que faz, né, ser uma indústria preparada para essas mudanças ou, pura e simplesmente, que reage? Que espera acontecer para ver o que vai fazer? Tem uma diferença muito grande aí, que é na capacidade de antecipação. Então, como eu falei, a indústria ou a empresa, ela tem que considerar a inovação como algo importante dentro da agenda da estratégia da empresa. Quando a gente coloca como algo urgente, ela vai ter que... O trem já passou e ela tem que correr atrás daquela necessidade. Apagar incêndio. De apagar incêndio ou de enxugar o gelo, né? Enfim. Então, quando a pessoa está preparada, ela acompanha a tendência, ela investe em novas tecnologias, mesmo talvez não sabendo de fato como aquela tecnologia pode ser usada na sua amplitude. Ela capacita as pessoas para pensarem fora da caixa. Ela vê programas para embarcar os processos da empresa, para torná-los otimizáveis. Então, a diferença está nisso, na antecipação dessa tomada de decisão. Quais são as tendências que vão ter mais impacto na sua avaliação na competitividade? Hoje em dia, a gente não pode deixar de falar na inteligência artificial, né? A cada dia que passa, ela está ficando muito mais ativa e realista nas empresas. É claro que a gente tem que tomar um cuidado, porque a inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou ela pode ser usada para o mal, né? E eu vejo que fala-se muito da inteligência artificial, mas poucas empresas estão usando de fato na potencialidade que ela pode entregar. Então, uma tendência de fato é o uso da inteligência artificial juntamente com a automatização dos nossos processos e com a digitalização. Porque a inteligência artificial, ela precisa daquele dado bem estruturado, ela precisa de um foundation tecnológico apropriado para poder trazer uma diferença de produtividade e de competitividade que a empresa tanto espera ter, né, na aplicação dessas tecnologias. Uma outra tendência que eu vejo muito é a industrialização dos processos. O que eu quero dizer com isso? A gente trouxe aqui para o SX uma inovação onde o centro do debate é a construção civil. A gente percebe que a sociedade está com uma demanda diferenciada de antigamente. As pessoas querem mais rapidez, mais agilidade, né? E a gente conseguiu desenvolver o Light Steel Frame, que é uma tecnologia inovadora, onde a gente consegue trazer para a construção civil uma obra mais limpa, mais rápida e mais sustentável. Então, alinhada à demanda dessa sociedade contemporânea. Então, são processos que a gente tem que pensar totalmente disruptivo de como eu posso implantar ou colocar uma inovação num processo robusto que já existe. Acho que você já deu aí alguns indícios, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a relação entre inovação e sustentabilidade. Tá. A sustentabilidade hoje ela é vista como algo estratégico na empresa. Não é só sustentabilidade estar compatível ou em conformidade com o meio ambiente, né? Então, a inovação, ela traz... ela proporciona para a sustentabilidade novas formas para a empresa
de trazer soluções eficientes, seja de redução de desperdício, otimizar o uso de recursos, trabalhar também o meio ambiente no sentido sustentável, trazendo soluções de fato para a gente garantir a sustentabilidade como algo competitivo das empresas, não só produtividade. A sustentabilidade hoje, ela traz uma tendência na tomada de decisões de quais investimentos a gente vai apostar, de quais produtos vamos desenvolver, atender às necessidades do cliente. Tem muito cliente que nos exige um selo de sustentabilidade ou não, então ela tem que estar na pauta da empresa, e até mesmo mercados que a gente vai entrar para ver qual é a relação com a sustentabilidade. Então, produtividade, competitividade e respeito ambiental são coisas Que andam juntos. indissociáveis. Indissociáveis, hoje sim. Hoje faz toda a diferença na competitividade da empresa. E tem que ser trabalhada de forma casada, né? Eu não posso só ser uma empresa produtiva e competitiva. Eu tenho que trazer, junto com isso, a sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade, por exemplo, eu trago hoje um processo super em pauta, que é a descarbonização. Então, a gente tem que trabalhar também com soluções cada vez mais tecnológicas para a gente garantir, por exemplo, a redução de emissões. Fabíola, para encerrar, eu queria te perguntar, como é que você vê a empresa daqui a 5, 10 anos, no médio e longo prazo? Eu comentei logo no início da nossa conversa que o Programa Inove é pautado em 4 pilares. Eu falei apenas dos 2 primeiros. Os outros 2 é trazer a marca, né, associar a inovação à marca ArcelorMittal, e o segundo é trabalhar com o ecossistema, ou seja, é garantir essa conexão com todos os atores da inovação aberta para a gente garantir as soluções disruptivas dentro da nossa indústria. Então, como eu vejo a ArcelorMittal no médio e longo prazo? Ela cada vez mais forte. Nós somos reconhecidos nos últimos 2 anos como a empresa que mais investe em inovação aberta pela 100 Corps. Isso é um fato muito importante para a ArcelorMittal Brasil como um todo, né, de mostrar que estamos preocupados sim com a inovação. E quando falo de ecossistema, é a gente fortalecer essa conexão com os diversos atores. Então é a gente trazer essa marca forte da inovação e não falar apenas que a gente inova por inovar. É garantir que a inovação está na nossa agenda estratégica e que a gente investe em tudo que a gente tem condições de investir numa maneira harmoniosa e sustentável. Como é que eu vejo, ou o que eu sonho para a ArcelorMittal? Eu gostaria de participar de um projeto do aço verde, que não é uma coisa muito distante, a gente produzir de fato de uma maneira limpa ou mais limpa, né, trazendo sempre dentro da conformidade com o meio ambiente, e lembrando que a transformação começa com gente. O nosso diretor, o nosso presidente, ele fala que tudo tem que começar com as pessoas. Então, se a gente não trabalhar esse sentimento de protagonismo dessas pessoas, a gente não consegue uma inovação verdadeiramente. E eu gosto de falar do programa Inove-se, do nosso diretor financeiro, que ele fala que esse nome é Inove-se. Inove-se primeiro para depois inovar os outros. Então é isso que eu espero, é fazer uma inovação verdadeiramente genuína, não impondo metas ou condições de trabalho. É que as pessoas tenham esse olhar diferente e que a inovação vai ser fluida. As pessoas vão inovar quando tiverem um incômodo naquele processo, ter a liberdade de conversar com seu gerente e falar assim, olha, eu acho que eu posso otimizar essa atividade. Quase como um processo natural. Como um processo natural das coisas. Obrigado, Fabíola, mais uma vez, pela gentileza. Eu que agradeço, de ter Rafael. aceitado o nosso convite. Agradeço também a você que assistiu a esse episódio. Deixo o convite para assistir aos demais que estão disponíveis aqui no YouTube do Sebrae. Tchau!